Juelz Santana passou de um jovem prodígio a uma lenda do rap devido ao seu trabalho no lendário grupo de rap do Harlem, Dipset. Ele teve muito sucesso dentro do grupo, mas sua carreira solo deixou muito a desejar. E em certo momento, ele participou da música número 1 dos Estados Unidos. Ele mesmo teve o álbum de rap número 1 do país. Também estrelou um comercial da Nike para a seleção de basquete dos Estados Unidos e quase lançou um álbum colaborativo com possivelmente o melhor rapper da época, Lil Wayne. As pessoas realmente sentiam que em suas colaborações com o Lil Wayne eles estavam competindo de igual para igual. Juelz lançou seu último álbum ainda muito jovem, aos 23 anos, em 2005. Hey yo, 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 Raps. Eyo, aqui é o Estilo Livre Biggs. Eu já quero agradecer aos mais de 6.500 inscritos aqui no YouTube e também por toda a movimentação que vem acontecendo nesses últimos dias, tanto no Instagram quanto no TikTok. E o link deles está logo abaixo na descrição. Sem mais delongas, bora pro vídeo. LeBron James, também conhecido como Juelz Santana, nasceu em fevereiro de 1982 e foi criado no Harlem, Nova York. Crescer no Harlem teve um grande impacto em Juelz. Em entrevistas, ele falou sobre como os traficantes do bairro o influenciaram quando criança. Ele os via com as garotas, os carros e as roupas caras, e aspirava ter aquilo algum dia, mas acabou também escolhendo o caminho errado para conseguir essas coisas. Juelz entrou nesse mundo vendendo drogas e fazendo coisas do tipo, mas nunca se envolveu profundamente. Mas uma coisa que ele realmente se aprofundou também ainda jovem foi no rap. Juelz Santana começou a rimar na adolescência e formou o duo de rap chamado Draft Pick. Eles se apresentaram 4 vezes no famoso Teatro Apollo, vencendo 3 dessas competições. O público do Apollo era conhecido por ser muito exigente. Em uma entrevista ao Vlad TV, Juelz Santana destacou que um grupo de rap vencer lá 3 vezes consecutivas naquela época era algo enorme. Antes de assinar com uma gravadora, o duo apareceu na seção Unsigned Hype, da revista The Source, em junho de 98. Unsigned Hype era uma coluna dedicada a publicar rappers promissores que ainda não tinham contrato com gravadoras. Artistas notáveis que apareceram nessa coluna foram The Notorious B.I.G., DMX, Capone e Noreaga e Eminem. Quando apareceu na coluna, Juelz Santana tinha apenas 15 anos e seu parceiro de duo, Malik, tinha 16. A música mencionada na coluna como destaque foi Play Rough, que contava com a participação de Trace Lee e Memphis Bleek. Depois de serem destaque na seção Unsigned Hype, o duo acabou assinando com a Priority Records. Embora isso inicialmente tenha trazido entusiasmo para os dois, não terminou muito bem. Não se sabe exatamente quando eles assinaram com a gravadora, mas presume-se que tenha sido por volta de 98 ou 99. O duo simplesmente se perdeu em meio às outras prioridades da gravadora. Na época, a Priority Records tinha artistas como Ice Cube, Master P com a No Limit Records, Black Star, Mac Teen, entre muitos outros. E quando se fala de No Limit Records, em 98 especialmente, eles estavam lançando inúmeros álbuns e tinham um elenco repleto de estrelas, incluindo sua nova contratação da época, Snoop Dogg. Juelz Santana também mencionou que a Priority era uma gravadora baseada na costa oeste, enquanto o Draft Pick era um grupo da costa leste. Falando em 1998, esse foi supostamente o ano em que Juelz Santana conheceu Cam'ron. O encontro aconteceu por meio de um primo de Juelz. O primo de Juelz vinha tentando fazer com que Cam'ron ouvisse Juelz, mas Cam'ron não estava interessado, pois estava com a Epic Records e sua situação com a gravadora ainda não estava bem resolvida. Cam'ron estava dormindo em um carro e quando acordou, Juelz Santana estava no banco de trás. E então Juelz rimou pro Cam'ron, que ficou impressionado com o jovem Juelz Santana, que ainda usava seu nome de nascimento, LeRon. Algumas semanas depois, Cam'ron convidou Juelz para o estúdio e desde então Juelz esteve ao lado de Cam'ron. Naquela época, Cam'ron já havia lançado o álbum Confessions of Fire, que saiu em julho de 98. Juelz acabou participando do segundo álbum do Cam'ron, SDE, nas faixas All the Chickens e Double Up. SDE foi lançado em setembro de 2000. Embora Juelz não esteja na faixa My Hood
do álbum SDE, existe um vídeo no YouTube mostrando Juelz fazendo freestyle em 99, durante as gravações do videoclipe dessa música. Ele tinha cerca de 17 anos nessa época. Yo, I get high with my older niggas, flip pies with my chosen niggas, and I die with my soldier niggas, spit venom with my cobra niggas. It's Juelz, motherfucker, I told you niggas, can't stop the copper topper. When I stop, drop and pop ya, peel off in the drop with the top dropped and watch ya, body shaking, body aching, get out the car, hit 'em again. Uma coisa a ser destacada é que, segundo Jim Jones, quando Juelz Santana começou a andar com ele e Cam'ron, ele tinha abandonado o ensino médio. Tanto Cam'ron quanto Jim Jones tentaram encorajar Juelz a voltar para a escola, mas acabaram colocando ele em uma espécie de escola de música não oficial. Isso era para desenvolvê-lo, porque na visão deles não era só sobre festas. Se Juelz não estivesse com as coisas em ordem, ele não poderia sair com a Dipset. Além de terminar suas músicas, elas precisavam ser boas e atender aos padrões do grupo. Um exemplo disso foi quando Juelz Santana escreveu o que se tornaria Dipset Anthem. Isso aconteceu anos depois, em 2003, quando Juelz tinha cerca de 21 anos. Today's a new day, got the booty up in the suitcase, so go uptown to Harlem, tell 'em that I sent ya. Naquela época ele estava reconhecidamente negligente, porque não estava escrevendo suas rimas. Cam'ron queria ouvir algo que Juelz tinha criado, mas ele não tinha criado nada durante 3 dias. Como resultado, Cam'ron não deixou Juelz ir para uma festa pós-show em Chicago. Enquanto Cam'ron e o restante do grupo iam para a festa, Juelz escreveu o que seria seu verso em Dipset Anthem. Quando Cam'ron e a equipe voltaram, o verso dele estava pronto. Esse é só um exemplo do que Cam'ron fazia Juelz Santana passar para que ele se tornasse excelente. Em dezembro de 2001, as coisas mudariam drasticamente quando Cam'ron deixou a Epic Records para se juntar a Rockefeller Records. Poucos meses após assinar com o selo, ele lançaria um álbum, mas antes disso vimos o lançamento da mixtape Diplomats Volume 1. Essa mixtape foi a introdução do The Diplomats, e Juelz Santana acabou aparecendo em faixas como Oh Boy, Come Home With Me, Gangsta, Facts of Life e Ball Out Remix. Pouco tempo depois do lançamento da mixtape The Diplomats Volume 1, veio o álbum de estreia do Cam'ron pela Rockefeller, Come Home With Me, lançado em maio de 2002. Das 15 faixas do álbum, Juelz Santana participa de 6. Entre essas, destacam-se 3 clássicos: Welcome to New York City, que também conta com a participação de Jay-Z e que futuramente se tornaria a música tema do jogo de PS2 True Crime, New York City, de 2005. Inclusive, eu tô pensando em trazer um vídeo sobre os jogos que têm relação com o rap. Comenta aí embaixo se você gostaria que eu trouxesse um vídeo sobre isso. Hey Ma é outro clássico do álbum Come Home With Me, do Cam'ron, em que Juelz Santana apareceu. E também Oh Boy, que foi o single principal do álbum, lançado em abril de 2002, que alcançou o 4º lugar na Billboard Hot 100. Esse sucesso marcou a introdução de Juelz Santana ao público em geral. Houve uma grande desavença entre Cam'ron e Jay-Z por causa de Oh Boy. A treta entre os dois é bem documentada, e embora não tenha começado com a controvérsia em torno de Oh Boy, certamente isso não ajudou na relação entre eles. Comenta aí se você gostaria que eu trouxesse a história por trás de Oh Boy. Além disso, Juelz Santana acabou sendo afetado pelos problemas entre Jay-Z e Cam'ron devido à sua associação com Cam'ron. Pelo que se sabe, Juelz Santana nem sequer fazia parte da Rockefeller na época, definitivamente não como artista solo. Em agosto de 2002, Cam'ron lançou Hey Ma, que foi o 2º single do álbum, que contou com Juelz Santana, Toya e Freak Zeke. What's your age and type? She looked at me and said, "You's a baby, right?" I told her, I'm 18 and live a crazy life. Hey Ma alcançou o 3º lugar na Billboard Hot 100, trazendo ainda mais atenção para Juelz Santana, que entregou outro verso memorável. Pode-se dizer que 2002 foi um ano enorme para Juelz Santana, mas também foi agitado, já que a Dipset lançou outras 2 mixtapes, Diplomats Volume 2 e Diplomats Volume 3. Juelz apareceu em várias faixas dessas mixtapes, e a maioria das músicas em que ele participou acabaram sendo incluídas no álbum de estreia do Dipset. Apesar de jovem e recebendo muita atenção pelo que ele fez em 2002, Juelz Santana foi quase cancelado no mesmo ano, e acreditava-se que o ocorrido poderia ter acabado com a sua carreira.
Na mixtape Diplomats Volume 2 havia uma música chamada I Love You. Na versão original da música, Juelz fez uma rima controversa em que ele disse admirar a coragem de Mohamed Atta, um dos responsáveis por pilotar um dos aviões que atingiram as Torres Gêmeas em 11 de setembro. Ele comparou a coragem de Mohamed Atta ao pilotar o avião com sua própria coragem enquanto traficava drogas. Essa letra gerou muita repercussão negativa em 2002, mas em uma entrevista naquele ano, Juelz afirmou que não se arrependia da frase. Eu sinto que meus diplomats estão no meu time e eu vou fazer o que for necessário por eles, pelo meu povo, da mesma forma que ele fez pelo povo dele. Juelz Santana afirmou que as pessoas estavam intencionalmente interpretando suas letras de forma errada para retratá-lo como um apoiador do terrorismo. Ele explicou que não idolatrava Mohamed Atta em si, mas admirava sua coragem e que a frase não tinha nada a ver com 11 de setembro ou com ele apoiar o que aconteceu, já que ele conhecia pessoas que estavam nas torres que caíram. Na época, Juelz foi questionado se achava que essa letra impactaria sua carreira, mas ele acreditava que não e acabou estando certo. Contudo, nos dias de hoje, Juelz Santana certamente teria sido cancelado por dizer algo assim, sem dúvidas. Em outras entrevistas, Juelz afirmou que quando o álbum de estreia do grupo, Diplomatic Immunity, fosse lançado, ele não mudaria a linha, mas no final das contas a frase acabou sendo alterada. Em vez de mencionar Mohamed Atta, na versão do álbum, Juelz substituiu o nome dele pelo grande lendário Muhammad Ali. Ainda assim, até hoje, Juelz sempre defendeu suas letras controversas. No álbum de estreia do Juelz Santana há uma música chamada OK OK, onde ele faz outra referência a Mohamed Atta, mas o nome foi censurado, mesmo na versão sem censura da música. No entanto, como Juelz previu, a repercussão disso não afetou sua carreira. Na verdade, no ano seguinte, em 2003, a revista Vibe criou uma Freshman Class. A Freshman Class, para quem não sabe, é uma classe anual da revista Double XL, onde eles destacam novos líderes do cenário musical. Contudo, a Double XL só começou sua lista em 2007, tornando-a anual apenas em 2009. A Vibe fez isso 4 anos antes da Double XL, mas vale mencionar que 4 anos antes da Vibe, a revista The Source já havia lançado sua própria versão de uma Freshman List. Na classe em que Juelz Santana estava, os outros integrantes eram Lloyd Banks, Shing, Joey Budden, The Game, Young Buck, Young Sela e o próprio Juelz Santana. A Vibe colocou Lloyd Banks como o líder da classe, descreveu Shing como o mais popular e chamou Young Sela de um prodígio mirim, e considerou Juelz Santana o mais ousado. Algumas informações adicionais é que no perfil de Juelz Santana, sua idade é listada como 19 anos, o que é questionável, já que ele nasceu em 82 e teria 20 ou 21 anos em 2003. A Vibe avaliou Juelz como um jovem problemático com um grande potencial. Em uma entrevista, Juelz afirmou que artistas mais jovens tendem a ter medo de desafiar artistas mais velhos que mantêm suas posições por muito tempo, mas ele mesmo estava disposto a disputar espaço com esses veteranos. O álbum Diplomatic Immunity foi lançado em março de 2003 e Juelz Santana mostrou ser um verdadeiro fenômeno nesse projeto, destacando suas habilidades de forma impressionante. Seus versos em faixas como Deep Set Anthem, More Than Music, I'm Ready, Beauty the City e Who I Am são exemplos claros disso. Outra faixa de destaque é Ground Zero. Nessa faixa, Juelz menciona estar no meio de uma guerra de ofertas e que precisava de mais 2 milhões de dólares, além do que já tinha sido oferecido para ele poder avançar no cenário. Juelz Santana acabou assinando com a Rockefeller e a Def Jam como parte do grupo The Diplomats, sobre o selo Diplomat Records. Além disso, ele também assinou um contrato solo com essas mesmas gravadoras. Antes de lançar seu álbum de estreia, Juelz lançou sua primeira mixtape solo, Final Destination, que funcionou como um aquecimento para o álbum. Algumas faixas dessa mixtape, como OK OK e Santana's Town, foram incluídas em seu álbum de estreia. Embora a faixa Santana's Town não tenha entrado na Billboard Hot 100, ela conseguiu ser indicada ao Grammy em 2004, na categoria de melhor performance de rap em dupla ou grupo. Falando sobre a mixtape Final Destination, ela traz faixas marcantes, mas uma das favoritas do público é a música Crack. I'm so great when I do it, look. They say the spirit is with me, listen. Good, you ain't supposed to be hearing. Depois de Final Destination, veio o lançamento de From Me to You, álbum de estreia do Juelz Santana.
O álbum alcançou a 8ª posição na Billboard 200, vendendo 74 mil cópias em sua primeira semana. Destaque para as faixas The Champ Is Here, Only Day I Smile, OK OK, Monster Music, Down e Deep Set Santana's Town. Mal sabiam os fãs que esse seria apenas um dos 2 únicos álbuns de Juelz Santana. 2004 acabou sendo um grande ano na carreira de Juelz Santana. Nesse ano, Jay-Z, Dame Dash e Biggs, que cofundaram o selo, venderam suas participações restantes de 50% da Roc-A-Fella Records para sua gravadora mãe, a The Island Def Jam Music Group. O trio originalmente vendeu 50% da sua empresa para Island Def Jam em 97 e agora venderam o restante que possuíam. Como resultado dessa venda, Jay-Z foi anunciado como presidente e CEO da Def Jam Recordings. Como parte do acordo, Jay-Z continuaria à frente da Roc-A-Fella. A forma exata como a separação aconteceu é debatida até os dias de hoje, mas o que sabemos é que Cam'ron acabou assinando com Dame Dash e não faria mais parte da Roc-A-Fella após o lançamento do seu álbum Purple Haze. Jim Jones ficou na Couch Records enquanto Cam'ron foi para Asylum Records. Juelz Santana, por sua vez, permaneceu na Def Jam Recorders. A razão para isso, segundo ele, é que a gravadora tinha uma grande estrutura por trás. Em termos de música, não houve muito lançamento de Juelz nesse ano, além de suas aparições no álbum do Jim Jones, My Way to Church. Ele se destacou nas faixas Crank Music e Only One Way Up. Fora isso, Juelz lançou o primeiro single do seu segundo álbum, Mic Check, que saiu em dezembro de 2004. Esse single, no entanto, não conseguiu entrar na Billboard Hot 100. Mic check 1 2 1 2 1 2. Mic check 1 2 1 2 1 2. Mic check. 2005 acabou sendo um ano enorme em sua carreira. Em junho de 2005, Juelz lançaria a mixtape Back Like Cooked Crack, Part 1 e Part 2. Juelz estava em outro nível nesse ponto. Das duas partes, há várias faixas boas, mas uma que realmente se destaca é a faixa Yup Yup, da Part 2. Nessa faixa, Juelz rima sobre seu álbum de estreia. What up? And last album, they don't like me to tell this. They undership my record, they ain't expect me to sell shit. Shut up, that's what they telling me. Switch up your melody. You hot, but if you go pop, your record'll be selling 3. Antes de vermos o lançamento do seu segundo álbum, Juelz Santana participaria de uma música que dominaria as paradas da Billboard Hot 100. Ele fez uma colaboração no single de estreia do Chris Brown. Essa música foi um grande sucesso, alcançando o topo da Billboard Hot 100. Chris Brown escolheu pessoalmente Juelz Santana para participar da faixa. Make it drop, honey. Make it pop, honey. Whip whop, tick tock to the clock for me. Don't stop doing that. And shorty know I mean. Definitivamente é uma música atemporal e clássica. Levou um tempo para a música ganhar força, mas justamente quando ela começou a fazer sucesso, Juelz Santana lançou There We Go, o segundo single do seu segundo álbum. Esse single seria um grande sucesso para Juelz, alcançando a posição número 6 na Billboard Hot 100. Essa seria a primeira vez que Juelz estaria na Billboard Hot 100 como artista principal, e também a sua música de maior sucesso até os dias de hoje. Time to whistle at her. Hey, girl, you made my whistle blow. Finalmente, em novembro de 2005, Juelz Santana lançaria seu segundo álbum, What's the Game's Been Missing. O álbum ficou uma posição abaixo do seu álbum de estreia na Billboard 200, mas vendeu mais cópias na primeira semana. What the Game's Been Missing acabou alcançando a posição número 9 na Billboard 200, vendendo 141 mil cópias em sua primeira semana. O single There We Go e o álbum receberam certificado de ouro pela RIAA. Quase todas as faixas fizeram um grande sucesso, com destaque também para Chatas, Rumble Young Man Rumble, Lil Boy Fresh, Violence, Murder Murder, Mic Check e Oh Yes. Isso faz os fãs questionarem até hoje o que Juelz Santana poderia ter criado para seguir esse sucesso, mas até hoje ele nunca lançou um álbum para seguir What's the Game's Been Missing. Chegando o ano de 2006, o único projeto que ele lançou foi a mixtape Back Like Cooked Crack, Part 3, Find Out, que tem a faixa destaque Come Back. From a whole grind to a slow grind. A slow grind is no grind, and no grind is slow time. But I know mine, so I coach mine. Enquanto estamos em 2006, é bom lembrarmos que Juelz Santana e Lil Wayne deram aos fãs esperanças de um álbum colaborativo que nunca saiu, e esse projeto se chamaria A Quem Filma Face.
Diversas versões não oficiais desse projeto foram vazadas na época. Comenta aí se você gostaria que eu trouxesse um vídeo explicando o porquê de Akin Film a Face nunca ter saído oficialmente do papel. Após o ano de 2006, entramos em uma parte interessante na carreira de Juelz. Dipset estava se desintegrando e as tensões estavam aumentando no grupo. Parecia que todo mundo tinha diferenças uns com os outros. Cam'ron estava em conflito com 50 Cent na época, e Jim Jones, junto com Juelz Santana, se juntaram infamemente a 50 Cent no palco durante essa briga, o que irritou bastante Cam'ron. Juelz Santana explicou que ele estava simplesmente apoiando seu irmão Jim Jones. Em 2008 foi relatado que Cam'ron vendeu o contrato de Juelz para Def Jam por $2 milhões. Agora Juelz Santana estava exclusivamente sob a Def Jam e não estava mais vinculado à Diplomat Records como artista solo. Juelz não tinha sentimentos ruins em relação a isso e agradeceu ao Cam'ron por lhe dar uma oportunidade, embora tenha dito que foi leal ao Cam'ron, mas que ele acabou sendo um aproveitador. Agora, com o Dipset em desordem, Juelz Santana conseguiu formar sua própria banca, a Skull Gang. Infelizmente para ele, o coletivo nunca decolou. Sozinho, Juelz teve até algum sucesso e podemos olhar para a música Pop Champagne como exemplo. Essa música alcançou a posição número 22 na Billboard Hot 100. 2008 também seria o ano em que Juelz começaria a falar sobre um álbum no qual ele estava trabalhando na época, intitulado Born to Lose, Built to Win. Foram lançados alguns singles para esse álbum, mas o mais conhecido foi Back to the Crib, com Chris Brown. Match what I'm wearing, she can't stop staring. Chris e Juelz estavam próximos desde a última vez que colaboraram, quando a música deles ficou em primeiro lugar nas paradas por 5 semanas consecutivas. Mas dessa vez as coisas estavam bem diferentes. Todos sabemos o que aconteceu entre Chris Brown e Rihanna em 2009, então não vou nem entrar em muitos detalhes, mas Juelz nunca virou as costas pro Chris Brown e queria que ele estivesse na música. As coisas estavam tranquilas no começo, mas então sugeriram a Juelz que ele deveria colocar Trey Songz na música em vez de Chris Brown. Mas Juelz não gostou disso porque ele não queria tratar Chris Brown daquela forma. Juelz Santana acabou conseguindo o que queria, mas sentiu que L.A. Reid, na época presidente da Def Jam, falhou com a música, pois não conseguiu fazer com que ela fizesse sucesso nas paradas da Billboard Hot 100. A última grande música que Juelz teve foi quando ele fez uma participação na música Beamer Benson Bentley, do Lloyd Banks. I'm fly, I'm always high. Got your bitch waving at me when I roll by. I'm calm, I'm cool, they think Depois disso, Juelz continuou promovendo o lançamento do álbum Born to Lose, Built to Win e de mixtapes, mas esses projetos também nunca foram lançados. Um infortúnio aconteceu em 2011, quando o estúdio de Juelz Santana em Nova Jersey foi fechado pela polícia. De acordo com Juelz, quando a polícia devolveu sua propriedade a ele, seus discos rígidos haviam sido apagados. Ele perdeu mais de 100 músicas por causa disso. Freak Zeke, que é membro fundador do Dipset, afirmou que a invasão da polícia acabou matando o contrato do Dipset com a Interscope. O grupo estava tentando fechar um contrato com a Interscope, mas tudo o que aconteceu com a invasão e a perda das músicas colocou Juelz em uma depressão. Sobre isso, Freak Zeke disse: "Eu não sei. Juelz Santana acho que tinha problemas pessoais que o impediam de se dedicar ao estúdio de forma intensa. Não sei quais eram ou o que eram, mas ele estava motivado, porque toda vez que falávamos com ele ou conversávamos com ele, ele estava animado. Mas qualquer que fosse o problema em sua vida pessoal, ou o que fosse, basicamente o impedia de entrar no estúdio. A polícia levou tudo do estúdio de Juelz. Levou tudo, literalmente. Eles desmantelaram tudo. Foram muitas coisas acontecendo de uma vez. Estavam falando sobre problemas com armas e o fato de um amigo dele ter morrido no estúdio. Tudo estava se acumulando sobre ele. Juelz Santana acabou lançando uma mixtape chamada God Willing em 2013, mas isso foi praticamente tudo no que diz respeito ao lançamento de música. Depois disso, ele lançou algumas outras coisas, e no momento ele está trabalhando para algum lançamento futuro, mas no geral ele teve uma carreira bastante interessante. A propósito, não estou entrando na vida pessoal dele nesse vídeo, já que esse não é o foco. Na última parte do vídeo veremos o legado de Juelz Santana.
Como dito, Juelz teve uma carreira bastante interessante. Ele é sem dúvida uma lenda devido ao fato de ter feito parte do lendário grupo Dipset. O movimento que eles criaram e sua influência já estão registrados na história, e isso não é uma discussão. Não importa como você olhe, embora algumas pessoas achem falhas na carreira solo de Juelz Santana. Muitas pessoas sentem que Juelz poderia ter ido muito mais longe e até se tornado uma superestrela se tivesse jogado suas cartas da maneira correta. Antes do Dipset passar por seus próprios problemas, Juelz estava lançando álbuns e mixtapes, mantendo-se consistente. De acordo com Juelz, ele se recusou a lançar música até sair do Diplomatic Records. Então essa é uma das razões pelas quais podemos ver que ele não lançou música depois de sair do selo. Ele começou sua própria parada, mas isso não deu em nada. Ser o líder de um grupo nunca deu certo para o Juelz. As pessoas apontam que ele era preguiçoso e estava satisfeito com o sucesso que ele teve até aquele ponto, com uma das razões para ele não ter ido mais longe como artista solo. O lance com a polícia foi algo que afetou Juelz pessoalmente e profissionalmente. Se você misturar isso com os problemas que ele teve com o Dipset e ele esperando por projetos para serem lançados, isso é outro fator. O projeto Há Quem Filma Face com o Lil Wayne até hoje não foi lançado. Também devemos lembrar que Juelz estava tentando lançar um projeto colaborativo com Young Jeezy na mesma época. Ao mesmo tempo, Juelz assumiu a responsabilidade por não ter lançado músicas quando o momento era certo. Outra razão pela qual as pessoas culpam a queda de Juelz Santana são as drogas. Isso já foi bem documentado na música de Juelz e em entrevistas com ele próprio. Apesar de tudo isso, Juelz ainda ocupa um lugar na história do rap por suas contribuições com o Dipset e com seus projetos solo. Se você assistiu esse vídeo até agora, provavelmente você já foi atraído pelo som do Juelz Santana em algum momento da sua vida. Então conta aí pra mim qual a sua música, álbum ou mixtape favorito do Juelz Santana. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e até o próximo Ayo!